Beleza. Vamos lá. O que a gente tem que entender é que toda lei, regra, regulamento, tem que respeitar o que está, as disposições da Constituição Federal Brasileira. Eu não posso pegar uma regra internacional, trazer para dentro do Brasil, se essa regra é incompatível com o que a Constituição prevê. Então, a Constituição Federal é a lei maior do país. E todas as outras normas, que são chamadas normas infraconstitucionais, elas devem respeitar o que consta a Constituição Federal. E aí, como exemplo, nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica e a regulamentação da lei da aeronáutica. A regulamentação da lei da aeronáutica é a lei trabalhista do aeronáutica. E o Código Brasileiro de Aeronáutica é o que vai reger toda a matéria do direito aeronáutico brasileiro. Abaixo dessas normas, que são normas regulamentadoras, nós vamos ter as RBAC, as IAC, as IS, portarias, a ICA, resoluções e aí por diante. RBAC é Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, que ele é expedido por quem? Pela ANAC, Autoridade de Aviação Civil Brasileira. Fala, João, bem-vindo. E aí nós temos a instrução suplementar, que a instrução suplementar, ela sempre vai ser suplementar a quem? Ao RBAC. Então, tanto instrução suplementar quanto a RBAC são de origem da Autoridade de Aviação Civil, que é a ANAC. E aí nós temos a ICA, que é a Instrução do Comando da Aeronáutica, temos a IAC, que é a Instrução de Aviação Civil, e aí nós vamos ter as AIC, que são as Circulares de Informação Aeronáuticas, e lembrando que a IAC já não existe mais porque o RBAC, no caso, quando surgiu a ANAC, isso foi substituído. Mas a ICA nós temos, que são a Instrução do Comando da Aeronáutica. Então, com base nisso... Peraí que eu estou vendo a aula aqui. Com base nisso, o que nós vamos ter? Uma ICA, ela sempre vai estar vinculada, vai ser sempre do comando da aeronáutica. O comando da aeronáutica também tem a MCA, que é o Manual do Comando da Aeronáutica. Então, lá dentro do comando da aeronáutica, nós temos as ICA. Boa noite, Analice. Dentro do comando, dentro da Autoridade Aeronáutica Brasileira, nós vamos ter a ICA, que ela é basicamente o mesmo peso que uma RBAC, que é a RBAC Aviação Civil, Autoridade de Aviação Civil, e a ICA, Autoridade Aeronáutica. A Autoridade Aeronáutica é uma coisa, a Autoridade de Aviação Civil é outra. Bom, então na ICA nós vamos ter diversos tipos de instruções. Nós temos desde da ICA 101, que pega lá do início de toda a matéria, como nós vamos ter a ICA 112, que trata de regras de aviação, que trata de regras da aviação civil, e nós temos lá a ICA 137, que trata dos serviços de tráfego aéreo. E aí nós temos outras tantas ICAs. Nós temos a 116, que trata especificamente de ILS, nós vamos ter a 100/15, 16, 17, que tratam dos serviços meteorológicos, e aí por diante. Bom, como nós vimos, todo o regramento ele tem que obedecer ao que consta na Constituição Federal. Isso é fato. E como essas leis se internalizam no nosso... Por exemplo, nós sabemos que as regras do ar, elas estão aonde? Elas são originadas lá do anexo 2 da ICAO. Regras do ar. Então, tudo está lá dentro da regra do ar da ICAO, é internalizado pelos países. No Brasil, quando isso é internalizado, isso é com base em tratados. Toda alteração que nós temos numa ICA ou num RBAC, que é com base em alguma norma que a gente chama alienígena, né, uma norma externa, ela vai ser internalizada porque a Constituição permite que, quando o Brasil assinou o tratado onde
aderimos à ICAO, então tudo que é originado da ICAO vai ser aplicado no Brasil. E aí aquilo que já existe na legislação, né, na legislação de regra geral, que eu falo como o CBA, o Código Brasileiro de Aeronáutica, por exemplo. Bom, se ali já tem alguma previsão, então eu posso utilizar, por exemplo, uma ICA, ou fazer uma alteração no RBAC, ou fazer uma alteração ali na ICA, de acordo com aquela atualização. Agora, cabe à autoridade, ou cabe alguém questionar se aquele regulamento, se aquela regra nova, ela atende ou não o que determina a Constituição Federal. Se aquela norma que está presente ali necessita ou não de uma lei, de um projeto de lei, de uma alteração de algum dispositivo do Código Brasileiro de Aeronáutica. Então, todos os tratados internacionais cabem ao governo brasileiro, que é o único que tem essa prerrogativa de assinar tratados internacionais e acordos bilaterais com outros países. É a União, é o governo federal. Estado, município, não tem essa prerrogativa e não tem qualquer validade. Bom, então aí nós temos que a Constituição ela trata da matéria como reserva ao governo federal a competência para celebrar tratados e acordos internacionais. Os tratados internacionais, eles são fonte do direito, são fontes de norma. Elas são origem da norma. Então, como a gente chama no direito, é um direito internacional positivo. Por que positivo? Porque está regulamentado, está escrito, há uma previsão ali. Então, toda norma que é internalizada no Brasil, através de tratados internacionais ou acordos bilaterais, eles são analisados primeiramente pela Secretaria de Aviação Civil, pela ANAC e pelo DCEA, naquilo que couber a cada um deles, a competência, né? E lembrando que as normas estabelecidas pela ICAO são normas de cumprimento obrigatório, e os estados que são membros da ICAO são denominados estados contratantes. Então, o estado contratante é como nós chamamos de... Opa, peraí. Um estado contratante é um estado que a gente chama que é um estado membro da ICAO. Como é que é um estado membro da ICAO se chama? É um estado contratante. Lá no artigo 21, inciso 13, a linha C da Constituição, diz da competência, por exemplo, da União para exploração, concessão e permissão para funcionamento de aeroportos. E aí nós estamos lá, compete privativamente à União legislar sobre navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, dentre outras previsões que tem lá, mas eu só separei aquilo que nos interessa para o estudo. Bom, então significa dizer que um município pode abrir um aeroporto? Pode, mas ele precisa de autorização de quem? Da União. Se ele não tiver autorização da União, ele não pode abrir, ele não pode funcionar. Matéria de direito aeronáutico é outra competência, direito aeronáutico, trabalhista é outra competência privativa do governo federal, ou seja, privativa da União, ou seja, o Congresso Nacional e do Executivo. Compete privativamente à União legislar sobre, dentre outras matérias, direito aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, isso está bem definido dentro da Constituição. Então, se algum município, algum estado quiser criar alguma regra nova que tenha uma interferência, né, ou não, no que já existe sobre matéria de direito aeronáutico, não tem a menor validade. O que vale é o que vem da União, o que vem das entidades federais, como o DCEA, a ANAC, ou do próprio Congresso Nacional, ou do próprio Executivo, através da Secretaria de Aviação Civil. Então, dessa mesma forma, só o presidente da República pode celebrar tratados e acordos internacionais. Só ele, mais ninguém. Então, Nossa, não para. Então, todas as normas que a gente observa, elas têm origem aonde? No Código Brasileiro de Aeronáutica.
Só que o Código Brasileiro de Aeronáutica ele é uma norma basicamente genérica em alguns termos. Por exemplo, quando alguma norma que está ali presente precisa de algum complemento, de alguma regulamentação, quem vai fazer isso? A autoridade competente, ou a autoridade aeronáutica, ou a autoridade de aviação civil. E aí elas podem implementar ou o RBAC, no âmbito da ANAC, ou a ASICA, no âmbito do comando da aeronáutica. Aqui a título de exemplo, artigo 160, a licença de tripulante certificado de habilitação técnica e de capacidade física serão concedidos pela autoridade de aviação civil na forma disposta em regulamentação específica. Bom, o que é isso? O que pode ser isso? Quem define isso? É a ANAC. E aí a ANAC vai lá, e aí nós temos o artigo 160 do Código Brasileiro de Aeronáutica, que é uma norma genérica e precisa de uma regulamentação. E quem vai regulamentar nesse caso, como se trata de autoridade de aviação civil, é a ANAC. Então a ANAC vai editar um RBAC, que é o RBAC 63, que trata exatamente de licenças e habilitações de comissários e mecânico de voo. E essa RBAC ela é criada através de uma resolução. Há uma ação civil, há uma audiência pública com todos os interessados nessas alterações, há uma audiência pública, e nós temos ali a diretoria da ANAC, os órgãos técnicos da ANAC, onde vão fazer avaliações e levar para expor em audiência pública, e aí vai ouvir todos os interessados naquele setor ali, para saber o que ela vai editar, ou se edita ou não edita, o que ela altera ou não altera, dentro de uma regra, por exemplo. E aí nós temos uma instrução suplementar. O que é uma instrução suplementar? Como o nome já diz, é suplementar a alguma regra. E aqui nós temos, por exemplo, a IS 00-006. E o que trata essa IS? Ela trata exatamente de procedimentos para interposição de recursos, né, dentro do que está previsto no RBAC 63. O RBAC 63, por exemplo, fala que no exame psicotécnico, no exame físico, médico, etc., o aluno foi reprovado, então, porque tem que atender alguns requisitos que está ali dentro. E aí, como é que você faz o recurso? Você faz o recurso com base no que está previsto na instrução suplementar. E o RBAC diz o que é que tem que ser feito, e a instrução suplementar diz como você faz. Então, a instrução suplementar visa exatamente esclarecer os pontos. Ali, igual o manual do Aeroclube. Nós temos ali o plano de instrução, e o plano de instrução fala o que você tem que fazer. O manual geral de manobras, né, o de padronização, é que diz como você vai realizar essas manobras. Então, aí nós temos tanto o RBAC quanto a instrução suplementar com essa finalidade. Vamos falar um pouco agora, né, dos anexos da ICAO, né? E isso aqui é super importante para piloto comercial. Vamos lá. Não é isso. Falha nossa. Agora sim. Autoridade de Aviação Internacional. A nossa autoridade de aviação internacional é a ICAO. Quem é a ICAO? É a Organização da Aviação Civil, né, Internacional da Aviação Civil. É uma agência vinculada às Nações Unidas e que foi criada em 1947. Mas, Bruno, peraí, eu ouvi dizer que a ICAO foi criada em 1944, através da Convenção de Chicago. Sim, ela foi criada através da Convenção de Chicago. Na verdade, a Convenção de Chicago, nós chamamos ela de CACI, Convenção de Aviação Civil, né, Internacional, foi a CACI.
ficou decidido ali? Ficou decidido quanto à padronização e a necessidade de criação de um órgão permanente, porque até então o que nós tínhamos eram órgãos que se reuniam a cada 2 anos, a cada 3 anos, né? Não era uma instituição permanente para discutir aquilo que era necessário. Então, a aviação civil é algo bem dinâmico, o tempo inteiro está em alteração, então tinha que se esperar daqui 2 anos ou 3 anos alguém convocar uma conferência para a gente poder debater sobre aquele tema. Então veio a ICAO com a finalidade do quê? De padronizar todas as normas da aviação civil internacional. Embora a convenção tenha sido em 44, ela só passou a vigorar em 1947. Atualmente ela tem 191 países membros. Por que ela só passou a vigorar em 1947? Porque a ICAO, quando nós tivemos ali a convenção de Chicago, participaram 54 países. Desses 54 países, 2 eram países convidados como observadores, e para entrar em vigor precisaria de pelo menos que a metade desses países que participaram da convenção assinassem o tratado. E por que essa demora inteira? Porque tem que traduzir aquele tratado, tem que ser aprovado pelos países, né, pelos governos, né, daqueles países membros, no caso do Brasil, né, tinha que submeter ao Congresso Nacional esse tratado e o Congresso Nacional aprovou o Brasil entrar nesse tratado. Então, a partir daquele momento ali, o Brasil fazia parte. Só que isso demandou tempo, demandou algo em torno de 2 anos, né? Porque foi em abril, mais ou menos, de 1947, que todas as assinaturas foram, 50% das assinaturas foram alcançadas, e aí a ICAO passou a existir. A sede da ICAO é em Montreal e é vinculada ao Comitê Econômico Social das Nações Unidas. Qual a natureza da ICAO? A natureza da ICAO é um órgão governamental, ok? A ICAO é órgão governamental. E a IATA? E a ALTA? São órgãos também, mas são o quê? Não, são privados. A ALTA e a IATA são organizações privadas. A ICAO é a única organização de natureza governamental supranacional. É a ICAO. E quem financia a ICAO são os Estados-membros, ou também chamados Estados contratantes. De forma resumida, qual foi a finalidade da criação da ICAO? Assegurar o desenvolvimento seguro e ordenado da aviação. Incentivar o desenvolvimento técnico da aviação e de sua operação para fins pacíficos. Primordialmente, a aviação tinha que ser criada com fim pacífico. Estimular o desenvolvimento de aerovias, aeroportos e facilidades à navegação aérea. O que significa isso? Criar aerovias para trazer maior segurança para o voo. Tem que lembrar que as aerovias, elas promovem o quê? Quando você voa dentro de uma aerovia, ou dentro dos limites de uma aerovia, você está voando de forma tranquila, com a separação necessária dos obstáculos na tua rota, e você tem uma melhor organização do tráfego aéreo, uma melhor eficiência, mais economia, né, e mais agilidade. Transporte aéreo seguro, regular, eficiente e econômico. E aí nós vimos, temos alguns comitês de meio ambiente, porque a aviação civil, a aviação é o meio de transporte mais poluente do mundo. Não tem ninguém que se aproxime de um avião o quanto ele é poluente. Para cada uma tonelada de combustível queimado, são lançadas 2 toneladas de CO2 na atmosfera. Então, isso gera um aquecimento muito grande, né? Efeito estufa. Impedir a competição ruinosa, justa oportunidade de exploração, evitar discriminação entre os países membros, contribuir para a segurança da navegação aérea internacional e fomentar o desenvolvimento de todos os aspectos da aeronáutica civil internacional. E aí a gente vai entrar na documentação, que todo o nosso regramento ele é baseado
na documentação que vem da ICAO. Então, nós temos as SARPs, né, que são Standard Recommended Practices, são normas e práticas recomendadas. O que é isso? São anexos. Quando se fala recomendado, a gente tem uma noção de que, bom, só está recomendando, mas eu não devo seguir, porque é só uma recomendação. E aí eles vão encontrar essa problemática da tradução, né, é que quando nós temos uma norma que diz que é recomendado, se fosse uma norma brasileira, diria o quê? Que são normas e práticas obrigatórias, normas e práticas vinculantes quanto ao cumprimento. Só que são normas e práticas obrigatórias, elas são substituídas, né, pela tradução, pelo recomendadas. Então, o que significa quando você lê um manual de uma aeronave? O que significa quando você lê uma instrução e que está constando recomendado? Sobretudo quando você lê no inglês, né? Quando você lê no inglês o recomendado, significa que é obrigatório, deve se cumprir, você deve seguir. Manual de aeronave é a mesma coisa, recomenda-se que utilize a temperatura do óleo, recomenda-se voar dentro dessa faixa. Recomenda-se voar dentro dessa faixa significa que é obrigatório você voar dentro dessa faixa. Então, recomendado significa obrigatório. E aí nós vamos ter os anexos à convenção, que são as SARPs, que é a obrigação formal na aplicação pelos Estados-membros. Então, os Estados-membros têm que aplicar os anexos dentro do seu território. E aí, nós vamos ter o PAN-OPS, né? Os PANs, que são os procedimentos de serviços de navegação. Os PANs são documentos complementares aos anexos, ou seja, nós temos ali um anexo, e os PANs, ou os DOCs, eles são específicos como uma forma de complementação. Igual quando a gente tem o RBAC, aí nós temos lá uma instrução suplementar. Ou quando nós temos uma ICA, e ali depois nós teremos uma outra regra suplementar, um manual do Comando Aeronáutico. Então, um MCA. E aí, essa é a questão. Então, os PANs, né, os procedimentos, são documentos que complementam o anexo, dão suporte técnico, detalham as regras e procedimentos. Esses documentos não possuem a mesma rigidez que um anexo. Tá? E a aplicação ocorre a critério dos estados com obrigação de notificar as diferenças caso não apliquem aqueles procedimentos para seguir. Então, nós temos ali o DOC 4444, que são PANs ATM. O que significa isso? Significa que são procedimentos de navegação, de serviços de navegação e gerenciamento do tráfego aéreo, Air Traffic Management. Então, nós temos o PANs ATM, que são os procedimentos de organização do tráfego aéreo. Temos os PANs OPS, que é o 8168, que trata de procedimentos de operações. Nós temos um DOC 9849, que diz respeito ao funcionamento, ao uso do GNSS. O 7910, que sobre os indicativos de localidade, como é que os países devem seguir, né? Temos os procedimentos suplementares. Eles são semelhantes aos PANs, só que eles têm aplicação regional. São publicações preparadas com base nas conferências regionais. E aí a ICAO, ela tem os órgãos regionais. E esses órgãos regionais, vão discutir aquilo que se aplica à sua região, né? A sua região, eles vão discutir sobre aquilo que é aplicável, como é que pode se fazer. Então, os procedimentos são suplementares ao que a ICAO tem nos seus anexos. E aí, cada país ali, dentro daquelas convenções regionais, elas podem estar variando ou flexibilizando algumas normas. Durante a convenção, observou-se a necessidade de divisão do texto em partes fixas e as partes variáveis no que diz o aspecto técnico. A parte do texto, que é a variante técnica, deu origem ao SARP, ou seja, os próprios anexos da convenção, né, que são consultados pelos Estados-membros, né, e são submetidos à Assembleia para poder serem aprovados e entrarem em vigor.
o membro, o país contratante que não puder aplicar determinado tipo de norma, determinado tipo de regra, ele tem que publicar no AIP, que são as informações aeronáuticas, publicação de informações aeronáuticas, ele vai publicar na AIP quais são as diferenças que estão naquela operação. Então, quando você vai viajar, vai fazer um voo para os Estados Unidos, vai fazer um voo para Bolívia, para a Argentina, para a Inglaterra, para a França, qualquer outro país, você tem que consultar a IP daquele país, porque tem um padrão, onde você vai encontrar quais são as diferenças, o que aquele país não segue, o que aquele país é diferente do que consta originalmente nos anexos. Você vai encontrar sempre na parte 1.7, que trata de generalidades. Então, na IP Brasil, a parte 1.7, você vai, que é na parte de generalidades, você sempre vai encontrar quais são as diferenças daquele país. E aí a gente entra, finalmente, nos anexos. E nós temos o anexo 1, que trata da licença de pessoal. Bom, como é que funciona a licença de pessoal? O que é preciso para dar licenças e habilitações? E aí é dentro do anexo 1, onde nós vamos ter todo esse regramento. Nós temos lá o anexo 2, regras do ar, 3, meteorologia, 4, cartas aeronáuticas, 5, unidades de medida, 6, operações de aeronaves, 7, marcas de nacionalidade e matrícula, 8, aeronavegabilidade, 9, facilities, 10, telecomunicações aeronáuticas, 11, nós temos serviço de tráfego aéreo, 12, busca e salvamento, 13, investigação de acidentes, 14, vai tratar dos aeródromos, 15, serviço de informações aeronáuticas, 16, proteção ambiental, o 17, o security, 18, cargas perigosas, e 19, gerenciamento de segurança operacional, o SGSO. Então, o anexo 1, ele vai trazer os critérios mínimos para formação e licenciamento de pessoal, pilotos, comissários, mecânicos, DOV, etc. O anexo 2, regras do ar, ele é a base da legislação de cada país, né? Ele é uma forma como aquele país ele vai estar aplicando aquela legislação, o que ele deve aplicar naquela legislação. E aí nós vamos ter, por exemplo, o que o país deve seguir para homologar empresas aéreas, responsabilidade do comandante, regras básicas a serem seguidas conforme está lá no próprio CBA. Na RPA também, que trata da regulamentação da lei do aeronauta. O anexo 3, ele traz uma padronização da meteorologia, né? Padronização de códigos e símbolos meteorológicos, de modo a possibilitar que qualquer pessoa possa identificar com precisão a informação publicada. Então, você vai estar lá na China. Você vai estar lá na China. E aí lá na China você vai consultar uma SIG WX. E os símbolos e o significado da SIG WX na China é o mesmo que no Brasil, é o mesmo que nos Estados Unidos, é o mesmo que o da França. Por isso, a padronização. Cartas. Todas as cartas devem seguir um padrão. Todas as cartas devem seguir um padrão. E esse padrão consta onde? No anexo 4 da ICAO. Não importa, tudo bem, nós temos a JEPSEN, que ela são cartas que no mundo inteiro a gente se utiliza. Nós temos o DCEA no âmbito do Brasil, nós temos as cartas da EASA no âmbito da União Europeia. Só que todas essas cartas, elas devem seguir um mesmo padrão. Elas seguem o mesmo padrão, algumas são mais organizadas, mas toda a simbologia e organização deve ser o mesmo fluxo. O cabeçalho deve conter essas informações, o corpo deve conter essas informações, e o rodapé deve conter essas informações. Então, quando você olhar uma carta JEPSEN e uma do DCEA, você vai ver que, basicamente, elas são a mesma coisa, disposto os mesmos elementos. Unidades de medida. E aí, nós temos o anexo, onde ele diz quais são as unidades de medida que podem ser utilizadas. Pressão, velocidade, distância. E aí, no Brasil, o que nós temos? Distância horizontal, distância vertical, velocidade, distância vertical vai ser sempre em pés, distância horizontal pode ser milhas náuticas ou metros, velocidade horizontal, nós ou milha náutica por hora, velocidade vertical, sempre pés por minuto, pressão atmosférica, HPA, temperatura, sempre graus Celsius.
Finalidade e uso de acordo com a finalidade da aeronave, operação de aeronave. Quais são os requisitos que uma aeronave acrobática deve ter? Uma aeronave de pulverização, uma aeronave de transporte de passageiros, transporte de carga. Elas têm que ter requisitos diferentes, requisitos de aeronavegabilidade diferentes. Então, a operação de aeronaves nós vamos ter dentro do anexo 6. Marcas de matrícula e nacionalidade. Também está dentro da ICAO como é que deve ser utilizado, como deve ser feito o registro e as reservas de matrícula. O Brasil, por exemplo, tem reservadas 5 matrículas, que é o Papá Romeu, Papá Tango, Papá Sierra, Papá e Papá Uniforme. A aeronave, ela é considerada a nacionalidade dela de acordo com a matrícula dela. Não importa onde ela foi fabricada, qual a companhia aérea que opere ela. Fato é que a nacionalidade da aeronave está de acordo com a matrícula da aeronave. Então, nesse caso, a marca de matrícula da aeronave brasileira será identificada por essas 5 grupos de letras. O anexo 8 trata da aeronavegabilidade, que é a utilização da aeronave de acordo com o certificado do qual ela pode operar. Muito semelhante ao que a gente viu lá no anexo 6. Né? E aqui também vai tratar de passageiros, cargas, acrobacia, pulverização, sem restrição, são restrições impostas pela lei e o destino específico da aeronave, a destinação dela específica, e esse certificado tem que estar obrigatoriamente a bordo da aeronave. E o que são as facilitações? É padronização de serviços de apoio à navegação dentro dos aeroportos. Aí nós vamos ter o check-in, rampa de embarque, desembarque, segurança, despacho de bagagens e cargas, como esse serviço deve ser organizado e como esse serviço deve ser prestado dentro de um aeroporto. Quais são os requisitos que as empresas que vão prestar esse serviço devem seguir? Quais são esses requisitos? E aí nós vamos ter, dentro do anexo 9, os requisitos que aí sim, ou o DCEA ou a ANAC, que vai certificar essas empresas para poderem operar ali dentro do aeroporto, dentro desse padrão estabelecido no anexo 9. O anexo 10, ele trata das telecomunicações aeronáuticas. Ele estabelece o inglês como idioma oficial da aviação, o alfabeto fonético, a fraseologia como deve ser empregada nas comunicações, requisitos da mensagem de texto via CPDLC, que é ao invés de ficar ocupando a frequência de voz, você tem ali as mensagens que são trocadas por mensagens escritas. O 11, nós temos serviços de tráfego aéreo, e aí estabelece a base das regras para o controle de tráfego aéreo no mundo inteiro, que deve seguir aquele padrão mínimo. Você pode implementar alguns outros critérios? Você pode, desde que você siga o mínimo que está estabelecido no anexo 11, que trata do serviço de tráfego aéreo. Busca e salvamento. Estabelece um padrão para a realização dos serviços de busca e salvamento. Quando você inicia uma busca, qual é o caso que você inicia a busca, quando uma aeronave está em situação de perigo, de alerta, quando a aeronave ela pode ser considerada desaparecida, extraviada. Então, lá no anexo 12, você tem essa padronização. No 13, são as metodologias utilizadas para a investigação de acidentes aéreos e a finalidade da investigação, que é prevenção de novas ocorrências. O 14 trata de aeródromos, lembra? Aeródromos, não aeroportos. E estabelece requisitos mínimos de construção de aeródromos, resistência do piso, áreas de proteção, pista, área livre, etc. A gente vai ver melhor isso aí quando nós chegarmos lá nas distâncias declaradas. Nós vamos entender de fato o que o anexo 14 diz. E o anexo 14, ele é a base para o RBAC 154, que é a ANAC que tem a competência de conceder a autorização e homologação de aeródromos. No 15, nós vamos ter as informações aeronáuticas, como essas informações devem ser publicadas, o idioma delas, como elas devem ser difundidas, ou seja, quais são os critérios de divulgação, um padrão de divulgação dessas informações, está lá no anexo 15. No 16, proteção ambiental,
é uma forma que a ICAO tem de orientar os países a estabelecerem metas de gerenciamento da emissão de CO2, ruídos, e aí nós temos dentro do RBAC 154 também, o que nós vamos ver mais lá na frente sobre o controle de ruídos, né? Gerenciamento de ruídos nos aeroportos, e que é tudo baseado onde? No anexo 16 da ICAO. E aí nós temos o anexo 17, que trata de security. O security é diferente do safety, né? Que é o que nós vamos ver lá no anexo 19. Por que é diferente do safety? Porque security trata, vamos pensar assim, é o segurança, é o cara armado ali para impedir que qualquer pessoa cometa algum crime dentro da região aeroportuária. E aí nós temos o que eles chamam de security. O artigo 18 diz sobre cargas e artigos perigosos, que ele vai estabelecer normas de processamento de cargas, prevenção de acidentes, inclusive como essa carga deve ser transportada, alocada dentro da aeronave, sobretudo por conta do peso e balanceamento dela. E ali vai estabelecer também o que pode ser embarcado como passageiro e o que deve ser despachado. Então está dentro do anexo 18 da ICAO. E aí nós chegamos no safety, que é o que trata de prevenção, é o que vai tratar exatamente de como nós podemos evitar que acidentes ou incidentes ocorram. E aí nós temos os processos de gerenciamento de fadiga, o RBAC 118, por exemplo, que trata de 117, que trata do gerenciamento de fadiga, processos de CRM, como você vai tratar o processo de CRM, como você vai trabalhar isso dentro da sua organização, medidas preventivas de todo o âmbito, desde o organizacional até a própria operação em si, as operações de voo. E aí é o que nós temos nesses 19 anexos da ICAO. Vamos ver aqui. Bom, então, na outra aula, a gente vê a estrutura da ICAO. Recomendo que vocês assistam a plataforma para ver qual é a estrutura da ICAO, formação, porque na próxima aula nós vamos falar sobre o módulo 3 já. E o que trata o módulo 3? O módulo 3 ele vai tratar de... Deixa eu ver aqui. De terminologias básicas que a gente emprega na aviação. Então, nossa próxima aula de regulamentos, vamos falar sobre o módulo 3. 3 e 4, na verdade. Então, recomendo a próxima aula, na próxima segunda-feira, a gente comece a trabalhar sobre os módulos 3 e 4 de regulamentos.